Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos coleguinhas. Hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai estudar fração, tá legal? Mas, quando a gente fala de fração, puxa vida, a gente já vem logo aquele medo, né? Gente, fração é uma das coisas mais simples que tem para se trabalhar, ok? Então vamos lá, o que é uma fração? Qual é o exemplo de uso de fração no dia a dia? Gente, o mais básico de todos é uma pizza, né? Cada pedaço dessa pizza, cada pedaço que a gente tem dessa pizza que a gente está vendo aí, ó, né? Cada pedacinho dela aqui significa uma fração, ó. Ela foi cortada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, cada pedacinho é um pedaço da pizza que foi cortado em 8, tá? Então, fração nada mais é do que dividir um todo, tá legal? Dividir o inteiro, tudo bem? Então, olha só, frações, né? Então, chamamos de fração o resultado da divisão de um todo em partes iguais, é o que a gente acabou de falar. As frações são representadas por A barra B, que é uma razão, tá? Ou A dividido por B. Sendo os termos A e B números naturais e sendo B diferente de zero. Então, olha isso. O termo A representa o numerador, que é esse cara de cima aqui, tá? E o termo B, o denominador, que é esse cara de baixo. Aqui, galera, é o seguinte, ó. Geralmente trabalhamos com fração na sua forma irredutível. O que vem a ser irredutível? É quando não dá mais, aqui ó, não dá mais, estão vendo essa luzinha vermelhinha aqui ó, não dá mais para simplificar essa fração, tá? Um exemplo, se eu tenho a fração, aqui ó, 2 quartos, tá? Essa fração aqui é o seguinte, ela dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 2, então vamos lá ó, simplificado por 2, certo? Então aqui 2, 2. Lembrando que a simplificação, o mesmo que eu divido em cima, eu tenho que dividir embaixo, senão não vale, tá? 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Ok? Então aqui, ó, vamos dar uma olhada se dá para simplificar de novo. Não dá para simplificar. Porque lembra que eu falei que o mesmo que eu tenho que dividir em cima, eu tenho que dividir embaixo? Aqui não dá, ó. Dá para dividir por 2 embaixo, mas por cima, em cima não dá. Tá? Tudo bem até aqui? Então vamos lá então. Toda fração está composta de duas partes. Quais são elas, galera? Numerador e denominador. E quem são esses caras? Vamos ver então? Olha isso. O denominador, né, são as partes que dividem o inteiro. Tá legal, divide o inteiro. E como que vai ficar isso? E o denominador, quem ele indica? As partes que tomam do inteiro. Tá, mas até agora eu não entendi. Então vamos entender isso aí então. Olha isso, ó. Denominador. Denominador, lembrando, né, falando mais uma vez, tá? É a parte de baixo da fração, tá? Resumindo, quando ele fala que é a parte que divide o inteiro, significa que essa parte aqui, ó, que eu dividi. E essa parte que eu peguei para mim, tá? E o numerador? Numerador é a parte de cima, tá? É a parte tomada. Então vamos dar um exemplinho aqui, ó. Vou tentar fazer um desenho aqui pra gente, para ficar mais claro isso, tá? Então lembrando, gente, numerador é a parte de cima da fração e denominador é a parte de baixo da fração, tá? Então se a gente pega um exemplo, ó, um chocolate, certo? Então vamos dividir, não dê risada no desenho, tá? 1, 2, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, vou fazer mais uma barrinha aqui. Esse chocolate aqui, galera, aqui, ó, a parte de baixo da fração significa o quê? Que eu dividi meu chocolate em 1, certo? 1, 2,
3, certo? 4, 5, 6, ok? Então, significa, quando eu olho na parte de baixo da fração, eu falo, opa, meu chocolate está dividido em 6 partes. Quando eu olho na parte de cima, opa, significa quantas partes eu comi. Puxa vida, eu comi 5 partes. Então, ó, eu comi quanto? Eu comi, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Comi 5 pedaços de chocolate, que foi dividido em quantas partes? 6 partes iguais, ok? Tudo bem até aqui? Ficou claro isso pra gente? Então, vamos lá, então. As frações se classificam em 3 tipos, gente. Quais são elas? As próprias, as impróprias e as mistas. Quem são as próprias? São aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Tá aqui, ó. Numerador menor que o denominador. Numerador menor que o denominador. Numerador menor que o denominador. E as impróprias? São aquelas em que o numerador é maior ou igual que o denominador. Aqui, ó. Numerador igual ao denominador. Numerador maior que o denominador. Numerador maior que o denominador. E as mistas, quem são elas? São aquelas que estão compostas por uma parte inteira e uma fração, ó. Eu tenho, então, 1 inteiro, ó, e 2 sétimos. 8 inteiro e 3 quintos, tá? Isso são frações mistas. Ok, galerinha? Então, vamos lá. Que fração representa a seguinte imagem? Vamos brincar um pouquinho, então, ó. Eu tenho esta imagem aqui, né? Quantas partes foi dividida? Ó, 1. Aqui eu tenho uma parte, 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 ok? Bom, se é fração, eu tenho isso aqui, ó. Aqui, aqui, certo? Aqui, aqui e aqui, né? Aí eu tenho aqui, ó. Quantas partes foi dividido? 6, ó. Significa que, então, cada pedacinho desse significa 1/6. Uma parte de um objeto que foi dividido em 6 partes, ok? Ó, beleza? Agora, vamos ver aqui, ó. E se acontece a seguinte situação, olha isso. Beleza. Notem que eu peguei aqui, ó. Eu peguei uma parte, eu peguei a outra parte, eu peguei mais uma, eu peguei mais uma e eu peguei mais uma, certo? Então, como que eu vou representar essa fração aqui? No início eu não tinha 6 partes, agora eu peguei quanto? Ó, 1, 2, peguei quanto agora? Vamos lá, deixa eu mudar aqui, né? Pontador a laser, eu peguei quanto agora? Peguei 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu peguei 5 de um produto que foi dividido em 6. Então, eu posso representar esse aqui, ó, por 5/6. Ok? Tudo bem até aqui? Ficou claro? Então, vamos lá. Agora, a gente fala de frações equivalentes. Que são frações equivalentes? A equivalente vem da palavra igual, tá, galera? Igual. Então, vamos ver isso aqui, ó. Essa pizza, ó. Presta atenção nessa pizza aqui. Eu tenho uma pizza, que ela representa 2/4. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui e tá aqui. Eu tenho uma outra pizza que eu represento a metade. Eu tenho uma outra pizza que eu represento 4. 1, 2, 3, 4, 4/8. Resumindo, eu comi 2 pedaços de uma pizza que foi dividida em 4. Eu comi 1 pedaço de uma pizza que foi dividida em 2. E eu comi 4 pedaços aqui, ó, 4, de uma pizza que foi dividida em 8, tá? Se a gente olhar para essas 3 pizzas, né, presumindo que elas são de tamanhos iguais, tá? Idênticos. Se a gente olhar para essas 3 pizzas, o Joãozinho, o Zezinho e o Luizinho, quem comeu mais? Ou comeram pedaços iguais? Comeram pedaços iguais, tá, galera? Ó,
Ainda assim que esse aqui comesse dois pedaços, esse aqui comesse um só, e esse aqui comesse 4 pedaços, a gente tem que olhar como foi dividido isso aqui. Então isso se chama frações equivalentes. E como se daria isso? Olha isso aqui, ó. Ó, se eu tenho 4/8, só para mostrar que eles estão comendo exatamente o mesmo tamanho de pizza, tá? 4/8, ó. Dá para dividir aqui? Dá por 2, certo? Então vamos lá, vamos simplificar por 2 aqui, ó. Simplificando por 2, simplificando por 2, tá? Igual 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então aqui eu tenho essa pizza aqui, ó. Ó. Certo? Primeiro eu peguei essa aqui. Ó, o mesmo tamanho, tá vendo? Ó, o mesmo tamanho, ó. Ó, comeram o mesmo tamanho. Então vamos ver aqui, ó. Se o Zezinho comeu também o mesmo tamanho, dá para dividir ainda? Dá, ó. Dá por 2 ainda, tá? Ó. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Meio. Dá para simplificar mais? Não, tá aqui, ó. Então esse chegou na fração irredutível. Então olha esse aqui, ó. Comeu também, ó, meio. Eles comeram, portanto, pessoal, eles comeram o mesmo tamanho de pizza cada um. Ainda que cada um comesse pedaços assim, em mais ou menos pedaços, ok? E ela foi dividida em várias partes, mas no final eles acabaram comendo a mesma quantidade. Então isso se chama o quê? Frações equivalentes. A cara aqui, ó, vamos falar desse jeito, tá diferente, certo? Mas as grandezas, ou seja, o tamanho são iguais, ok? Beleza? Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de operações com frações, relembrar isso aí, né? Na adição e subtração de fração, se os denominadores forem iguais, certo? Eu somo somente os numeradores, ou seja, somente a parte de cima. Eu vou separar aqui, tá? Eu vou pegar esses dois caras aqui, certo? Primeiro, que está somando, e vou fazer a soma aqui, ó. A letra é um pouco feinha, porque eu sou canhoto e estou tendo que trabalhar com a mão direita aqui, tá? Mais 5/8, certo? 5/8. Beleza. Então, ó, se os denominadores são iguais, eu só somo a parte de cima, ó. 2 mais 5, 7. E mantenho o denominador, ó, 8. Vou manter, não vou fazer mais nada com ele. Só que tem esse cara aqui ainda, né? Então vamos fazer a conta de tinha dele agora. Menos 4/8. Os denominadores não são iguais? São. Então só vou mexer na parte de cima. Quanto que é 7 menos 4? 3. E aqui vou permanecer. Ok? Simples assim, galera, ó. Então, 3/8. Então, resumindo. Na adição e subtração com denominadores iguais, eu conservo os denominadores e somo somente os numeradores. Beleza? Denominadores diferentes, a gente tem que tirar o quê? O MMC. Quando temos denominadores diferentes, tiramos o mínimo múltiplo comum, tá? E somente após essa transformação, calcularemos os valores. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho 3/8 mais 1/10. Então eu vou refazer ele aqui, ela já está pronta ali, mas eu vou refazer aqui, tá? 3/8, certo? Ó. Mais 1/10. Então eu vou tirar no cantinho aqui, galera, ó. Nesse cantinho aqui, eu vou tirar o MMC de 8. O MMC é transformar os denominadores em um denominador comum, tá? E 10. Lembrando aqui, ó, começo, né, pelo primeiro primo. 8 dividido por 2 dá. Então isso aqui, na verdade, a decomposição, quando eu falei do primeiro primo, estou falando de decomposição em fatores primos, ou seja, somente em números primos, tá? 8 por 2 dá 4. 10 dá por 2? Dá 5. Dá por 2 ainda? Dá o 4, ó. Enquanto tiver, vou indo por 2. Então dá 2. O 5 não dá, eu só vou repetir ele aqui embaixo. O 2 aqui, ó.
Dá por 2? Dá 1. O 5 não dá, eu repito ele. Opa, eu repito ele aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, né? Pera aí. Então, ó. Voltando lá, o 5, né? Vamos colocar o 5 aqui, tá legal? Agora, dá por 5. Vai dar 1. A brincadeira acaba quando todo mundo embaixo aqui for 1, ok? Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os termos, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, certo? Multiplicação. Então esse é o novo denominador, ok? Aí eu vou fazer o que, ó? Vou colocar ele embaixo aqui, ok? Aí eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 40 dividido por 8. Multiplico pelo de cima. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3, 15. Então, coloco ele aqui. Mais. Quanto que é 40 dividido por 10? 4. Ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 vezes 1, 4. Quanto que é 15 mais 4? Vai dar 19. 19 sobre 40 avos, ok? Então aqui, ó, essa é a nossa conta, tá? Na próxima aula, eu vou falar para vocês como a gente fazer isso sem usar o MMC, tá bom? E as multiplicações? As multiplicações são as mais fáceis, ok? Para realizar a multiplicação de frações, deve-se multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Se necessário, simplifique o produto. Vamos ver isso aqui, ó. Vou refazer embaixo. Ela tá pronta aqui em cima, eu vou refazer só para vocês acompanharem comigo aqui, tá bom? Ó, 3 sobre 2 vezes 4 quintos, ok? E vai ser igual. Ó, na multiplicação não tem segredo, tá? Multiplico o de baixo com o de baixo. E o de cima com o de cima. Nada de xzinho aí, tá, galera? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. Se der simplificação, eu simplifico. Aqui dá por 2. E aqui dá por 2. O 2 ficou feinho aqui, né? Mas vocês estão entendendo. 12 por 2 dá 6. E 10 por 2 dá 5. Dá para simplificar mais? Não. Não dá para simplificar, ó. Então eu tenho 6 quintos. Beleza? Vamos ver a divisão agora? Vamos. Na divisão de frações, vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Se necessário, simplifique. Sempre simplificar, tá, pessoal? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho, vou repetir esse cara, ó. Esse cara aqui é o primeiro membro. Certo? Primeiro. E esse cara aqui, ó, é o segundo membro. Ok? Então, se ele, ó, aqui ele não fala, multiplica, ó. Vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, a primeira, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou manter ela, ok? Ó, vou repetir ela e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 4/3? O inverso é inverter, tá, galera? Então, quem está embaixo vai em cima e quem está em cima vai embaixo. Então, vai ficar 3 quartos, ok? E depois basta fazer a multiplicação. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16. Só isso. Beleza, galera? Não cabe simplificação e acabou aí, tá? Vamos treinar um pouquinho, então. Ah, uma coisa muito importante aqui, tá? Isso aqui, ó, 2/3 de 15, 1/5 de 11. Quando eu tenho essa preposição aqui de, ó, essa palavrinha aqui, vamos dizer assim, tá? Significa o quê? Que o de, na matemática, tá legal, galera? O de é igual a vezes, tá? Então, beleza, vamos lá.
Então, como que eu vou fazer isso? Ó? Olha esse exemplo. 2/3 de 15. Tá aqui. Se o D é igual a vezes, é multiplicação. Tá legal? Aí você fala, ah, professor, como que eu faço? Não tem ninguém embaixo para multiplicar. Você falou para mim que é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Calma, galera. Ó. E coloca 1. Acabou. Quanto que é 2 vezes 15? 30. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Dá para simplificar? Dá. 30 dividido por 3, ó, é quanto? É 10. E acabou, galera. É só isso aí, ó. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos fazer o outro exemplo lá, então, para fixar. Vai. Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Tá? Apagar isso aqui. Vamos apagar tudo isso aqui. Né? E fazer o outro exemplo. Né? Então, vamos lá. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1/5. Ó. 1/5. De quanto? De 11. O D não é igual a vezes? Vezes 11. Aí, professor, não tem ninguém embaixo. Tem sim, o 1. Coloca lá, ó. Lembra lá? O 1. Tá? Aí, assim, ó. De baixo, de cima, de cima. Certo? 1 vezes 11, 11. 5 vezes 1, 5. Dá para simplificar? Não. Então acaba aqui, ó. Tá legal? Beleza? Vamos fazer mais um então. Olha aí esse exemplo aqui, ó. Bruno organizou 4 horas de sua tarde para realizar algumas atividades, dentre elas estudar. Alternativa A. Se ela estudar metade de sua tarde, quanto tempo ela terá estudado? Alternativa B. Se ela estudar 5/8 da sua tarde, quanto tempo ela terá estudado? E a alternativa C, se ela estudar 3/5 de sua tarde, quanto tempo ela terá estudado? Tudo isso em relação a quê? A 4 horas. Então, vamos lá? Então, aqui ela já está com as respostas, mas eu vou acompanhar com vocês aqui, refazer. Então, na alternativa A, tá? Ele não fala que é metade do seu tempo? Se é metade do seu tempo, ó. Metade de quanto? De 4 horas, que é o tempo que ela tem, certo? Completa com 1 embaixo aqui, ó. Quanto que é 1 vezes 4? 4. 2 vezes 1? 2. Então aqui, ó, 2 horas. Então qual que foi a pergunta? Se ela estudar durante metade da sua tarde, quanto tempo ela terá estudado? Então ela estudou quanto? 2 horas, certo? 2 horas. AB. Tá vendo, pessoal? Não tem segredo. Se ela estudar 5/8, então aqui é a alternativa B, ó. 5/8, vamos pegar lá então, ó. 5/8 de quanto? Sempre em relação às horas, de 4 horas, tá? Vezes 4. Completa com 1 embaixo aqui, para vocês não se perderem, ok? Então aqui, ó. Quanto que é 5? De cima com de cima, de baixo de baixo. Quanto que é 5 vezes 4? 20. Quanto que é 8 vezes 1? 8. Certo? Se eu dividir esses dois aqui, ó, esse cara por esse, tá? Eu terei 2 horas e meia. Então, ele vai estudar 2 horas e meia, certo? Vamos fazer a C agora? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Então, vamos terminar com a C. Se ela estudar 3/5 da tarde, quanto tempo restará para outras atividades? 3/5. Né? Vezes quanto? 4. 3/5 sempre de 4, do tempo da tarde dela, tá? Completo com 1, de cima com de cima, de baixo com de baixo, tá? 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. Quanto que é 12 dividido por 5? Né? Vamos lá? 12
dividido por 5. Então, aqui eu tenho 2, 2 vezes 5, 10, certo? Sobra 2, vou emprestar um aqui. E 4 vezes 5, 20. Então, o que eu vou ter aqui, ó, são 2,4 horas, certo? Beleza? Então, galera, então por hoje é só, tá, pessoal? Um abraço, tá? Um abraço, professor Sérgio aí, e vamos estudar, tá, galerinha? Qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Tchau, tchau.